Millennials! Eu sou a Kelly Reis. E eu sou a Tamires Reis. E este é o Pod do Millennial. O podcast mais cringe dessa internet, com oferecimento de Carlos Acutis. Olha, cadê Carlos Acutis? Ajuda aqui a gente, Carla Acutis, por favor, nosso santinho Millennial, a fazermos novamente a nossa sessão aqui. Nossa sessão nova. Olha o vício de linguagem, né? A fazer o nosso episódio aqui. Nossa, e é isso! Né, na terapia de regressão de vidas, regressão de infância. E hoje eu estou orando por Carlos Acutis pela minha garganta, porque eu estou gripadinha, então desculpe pelos tosses no meio do episódio. Mas é isso aí. É isso, gente. Hoje estamos em qual episódio, gente? Eu perdi as contas, como uma pessoa que tem... Esse é o 5? 5, 6, escreve aí. Quem está acompanhando, gente, tem que escrever aí pra gente, porque eu já me perdi em qual episódio nós estamos. A gente já tá no ritmo, né, de que a gente tem vários episódios, desculpa aí. A gente tem muitos episódios, tá, gente? Temos muitos episódios e hoje a gente vai vir com uma dose cavalar de nostalgia, uma dose muito boa. A gente vai falar sobre nossa falecíssima, mas amada, TV Manchete! Só millennial sabe o que é TV Manchete, galera. TV Manchete. E um capítulo especial da TV Manchete, né? Porque não é só a TV Manchete. A TV Manchete tem várias coisas que a gente vai falar sobre ela, mas hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o que foi a época dos desenhos da TV Manchete. Porque millennial, que é millennial mesmo, millennial raiz, lembra dos desenhos da Manchete, não é TV Globinho. TV Globinho é luxo, é Nutella. Aqui é desenho da Manchete. Aqui pois é. TV Globinho acho que já é mais geração Z, né? A turminha que assistiu Dragon Ball, a turminha mais que na época era um piquinho. Dragon Ball, né? A gente pegou Dragon Ball, mas assim, mais esses Nickelodeon, sei lá que raio que tem aqui. Então os millennials raiz assistiram TV Manchete. E o que foi TV Manchete, né? TV Manchete era o canal 9 aqui em São Paulo, para quem está assistindo de outros lugares do país ou do mundo. Hoje conhecida como Rede TV. Hoje é conhecida como a famosa Rede TV. Então, a TV Manchete era um canal que foi um canal que revelou a Xuxa, é um canal que tinha os desenhos, tinha o famoso Carnaval. Ele fazia parte, se eu não me engano, do grupo Block, né? Acho que era Block, se eu não me engano. De conglomerados, né? De mídia, que tinha a revista Manchete e tinha a TV Manchete. Então, assim, foi uma época gloriosa da TV aberta. Infelizmente, foi uma TV que não conseguiu se sustentar nas suas operações, né? Não conseguiu realmente se manter. E aí, a Rede TV acabou comprando a TV Manchete. E hoje a gente vai colocar um capítulo especial, que são os desenhos animados. Então, assim, a gente vai pegar algumas coisas. Lembra que a temática do nosso podcast é para falar sobre o lado B. Exatamente. Não significa que não iremos falar sobre o lado A. Mas a gente vai pegar muitas coisas que foram do lado B, para vocês aí lembrarem, para a gente ficar aqui nesse clima gostoso de nostalgia, de coisa até boa. Eu falei, né? Quando falam sobre desenhos antigos, todo mundo sempre faz referência à TV Globinho, mas antes de existir TV Globinho, já tinha TV Manchete. Então, muito dos desenhos que a gente assistia depois numa TV Globinho, depois no SBT, num Bom Dia e Companhia, a gente já tinha assistido na TV Manchete. Então, é bom lembrar desse lado, né, entre aspas, B, que na verdade é o lado A, porque é o início de tudo, né? Da programação infantil. Sim, exatamente. E assim, tinha os outros desenhos, TV Globo, né, SBT, que é isso que a gente fala, mas assim, foi um momento muito importante da cultura dos millennials, e da cultura geek, né? A gente pode colocar que nesse momento a cultura geek, a cultura nerd, ela se mistura com aquilo que é a cultura dos millennials, que somos todos nós, mas uma coisa importante é que a gente fala bastante sobre cultura pop, mas no episódio de hoje a gente vai passear muito pelo mundo da cultura geek. Então, gente, eu já faço um disclaimer aqui, me perdoem, porque eu não vou lembrar de muitos detalhes, eu não sou uma geek oficial, eu sou uma pessoa que eu gostava muito dos desenhos, curti bastante, mas eu não vou falar pra você, nossa, eu sei todos os detalhes, todos os personagens, todos os autores.
correção. Geek, nerd, você pode até ser. O que a gente não é otaku. Otaku, muito bem. Porque a pegada da TV Manchete era uma pegada japonesa, uma pegada forte da cultura japonesa. Então, a gente vai falar bastante sobre isso. Então, posso ter um pouquinho geek, um pouquinho nerd, mas otaku a gente não é. Acho muito interessante, mas o que a gente vai falar aqui são coisas das nossas memórias de infância, de como que foi a nossa relação com tudo isso que a gente está trazendo aqui no podcast. Certo, galera? Então é isso, ó. Já coloca aqui seu dedo no like. No canal. Já favorita o podcast no seu streaming. Já deixa aí o seu like. Já compartilha com seu amigo otaku. Que ele vai xingar a gente, que a gente não sabe os negócios direito. Vai, mas xingar a gente também é engajamento. Queremos engajamento, sim! Lembrando que com 100 inscritos a gente libera o curso de balada. É isso aí, ó. Já estamos com quantos inscritos? 13 inscritos. Então, faltam 90... 90 não, 87 inscritos. Então é isso, galera. Ó, coloca aí a sua inscrição, vai divulgando pra galera, porque quando a gente chegar em 100 inscritos, a gente vai pagar vergonha, passar amigo na internet. Mas vamos lá, vamos começar essa pauta logo, porque eu estou muito ansiosa, como uma criança que assistiu muito TV Manchete. Qual que é o primeiro desenho, Tamires? Eu posso cantar a abertura? Por favor, mas tem que ser da TV Manchete, por favor. Lógico, porque é a única que eu sei, na verdade. O espírito desse herói viaja para o futuro. Churato. Nossa, as músicas dessa época são tão boas, gente. As aberturas são tão boas. Então, Shining, Shining. Inclusive, entre parênteses, tem um cara no TikTok que ele toca num barzinho. Eu queria ir nesse barzinho só por causa dele, porque ele só toca essas músicas no violão. Aí ele coloca assim, cantando Churato até alguém perceber. E aí, tipo, toca. Ninguém percebe, né, velho? Não, tem uma galera que percebe, sim, mas só os mineiros, né? É, gente, Churato. Você assistiu Churato onde também? Conta aí pra gente, né? SBT, na TV Manchete. Em teoria, a gente assistiu na Manchete, mas eu era tão criança que eu só lembro da música. Ó, só uma informação importante. A TV Manchete, ela operou até o finalzinho de 92, acho que 99. Que aí em 99 quem comprou foi a Rede TV. Ela comprou em 99. Então, você era bem pequitinha mesmo, estava ali quase no finalzinho da TV Manchete e sim, tinha esses clássicos de desenho japonês, né? Então, a gente teve acesso à cultura japonesa, né? Pelo menos nós, millennials, a gente teve acesso graças à TV Manchete, que comprou um pacotão de monte de desenho, programas de TV também, porque não é só desenho. Tinha os desenhos, que são os clássicos, mas tinham também aqueles programas que eram como se fosse, vamos dizer, um live action do negócio, né? A gente pudesse colocar na linguagem mais jovem hoje. Atual, isso. E aí tinham as adaptações que eles colocavam para a TV. Churato, ele já começa assim com o lado B logo para vocês, porque vamos colocar guardar o ouro para o final. Né? O Churato, ele conta uma história dos guerreiros que tem muito a ver com a cultura indiana, né? Então, tinha aquela questão dos deuses, né? Krishna, Vishnu. Então, ele tem essa questão que é a questão voltada para os deuses da cultura indiana. Tinha muita gente que, assim, um clássico dos anos 90, da cultura dos milênios, são as disputas, né? Então, a gente tinha muita disputa, a gente vai ter um episódio só sobre disputas épicas dos milênios. E aí, dentro desse período todo, você tem a grande, digamos, discussão entre Churato e Cavaleiros do Zodíaco. Se você gosta de Churato, né? Vamos combinar que a estética deles é idêntica, né? Quando você joga assim na internet, se você passar o olho rápido, você fala, eu sei. Mas não, Churato. Porque um é voltado para a cultura. Um é voltado para a cultura grega, né? Da astrologia e tudo mais. Já o Churato ele volta para a cultura mitológica da Índia.
mas tem essa mesma pegada também, do mesmo estilo do anime, aquela coisa toda da animação, das histórias épicas. Então o Churato tem muito essa pegada assim também, muito parecido, mas em cenários diferentes. E assim, o auge, para mim, na minha opinião, do Churato eram as músicas, né? Sim. Abertura, as músicas que tocavam no desenho. Então tinha essa pegada meio rock and roll, né? Meio, sei lá, aquela coisa que eu gostava muito. Era a banda mesmo que fazia as aberturas. Sim, exatamente. Então, eles têm um cuidado muito grande com os desenhos dessa época, né? Então, tem a questão da parte visual, que era muito bonita, mas a parte de produção naquela época era muito legal. Você tinha a banda, que era a banda que tocava, você tinha a produção, você tinha o marketing, aí vender os brinquedos dos desenhos. Então, assim, Churato, ele pega essa pegada ali, que eu acho que o grande ponto alto de Churato, na minha opinião, eram as músicas. Fora os personagens que tinham essa pegada mais de deuses. Então tinha aquela coisa das figuras indianas, né, de Krishna, Vishnu, Brahma, todas essas questões aí. Eu, muito pitiquinha que eu era, eu já comecei a gostar muito da pegada, né? Eu sempre fui muito curiosa com relação à religião, e nessa época eu já começava assim, nossa, que maneiro, que legal, o que tem de mentira, o que tem de verdade, o que é baseado na mitologia, que já tinha uma experiência de Cavaleiros do Zodíaco, só que voltado para essa cultura ali que é tão rica, que é tão cheia de simbolismo e lindo, assim. Posso dizer para você que é uma coisa linda de ver. Churato é maravilhoso. Vamos combinar que os bonecos, eles não são action figure, tá? Vou deixar aqui um protesto para essa nova geração que chama de action figure. Porque na nossa época a gente chamava de hominho. É isso mesmo. Tem esse nome frescurento, não. A gente chama de hominho, que é hominho, não é action figure, não. Então a gente comprava hominho do Churato, hominho desses animes aí. E caro, né? Porque você tem que pensar, Bandai, até hoje, você comprar um desenho que tem desse bonequinho aí, dos personagens, extremamente caro, mas assim, valia super a pena. Eu nunca tive, né? Só tive versão feira, né? Nunca tive as versões oficiais, mas já dava para brincar bastante. Então, o Churato, eu lembro que eles eram tudo musculosos, né? Tem impressão, né? Quando a gente entrar no capítulo Cavaleiros do Zodíaco, a gente comenta um pouquinho mais sobre essa estética deles, que agora, quando mais velho, a gente olha e a gente fala assim... Pra quê, né, meu? Tem necessidade, gente, ter esse músculo todo para as crianças assistir, gente? Pelo amor de Deus. Mas é a pegada, né? Pegada nos 90. Sim, outro desenho, né? Já indo para o segundo desenho, que foi muito manchete mesmo, assim, que pouca gente conhece, e que também é outro que eu só lembro da música, porque eu era muito criança. Era qual? Guerreiras Mágicas de Heyer. Gente, quem que lembra de Guerreiras Mágicas? Na minha cabeça eu ficava assim, será que é uma piração mental, assim, que eu tô lembrando? Mas não, existiu. E uma coisa interessante que a Tamiris comentou foi que ele passava antes de Sailor Moon. Era um desenho que era antes da Sailor Moon, de meninas. Tinha essa pegada que o pessoal tem com relação a o que era desenho de menina, o que era desenho de menino, né? Tinha esse negócio aí também. E tinha as Guerreiras Mágicas que elas sempre falavam muito referência daquilo que eram os elementos da Terra, né? Então tinha a musiquinha dela. Você lembra a musiquinha, Tamiris? Guerreiras Mágicas de Heyer. Guerreiras Mágicas de Heyer. Era tipo, o fogo, vento e o ar, uma coisa assim. Exatamente. Então, depois... Eu esperava essa musiquinha para começar a Sailor Moon no momento seguinte. Então, assim, a musiquinha ficou muito na minha cabeça. Exato. E assim, tinha uma pegada muitos desenhos depois se inspiraram nesse desenho da Guerreiras Mágicas. Eu ouso dizer, tá? Não vou falar que porque na minha cabeça e fontes da minha cabeça. Se a fonte da minha cabeça, tá na minha cabeça e já era. Que eu vejo muito referência para o desenho das Witch, o desenho das Wings, né? Que tinha essa coisa muito das meninas representando um elemento, e aí a gente vê uma questão muito da cultura, principalmente a cultura da bruxaria, essa questão toda.
Então, assim, as Guerreiras Mágicas de He-Earth, elas tinham aquela pegada, assim, cada uma controlando um elemento e tal, e cada uma tinha uma característica psíquica, né? Uma era toda chique, outra era mais corajosa, outra era mais calminha. Então, assim... Era o início das 3 espiãs demais. Pronto, falei. Exato. Então, eu acredito, assim, que muita gente bebeu dessa fonte para depois fazer outros desenhos do futuro, né? Que são as garotas que vão lá e usam o poder delas, o poder da união, tudo mais, aquela coisa toda. Então, era muito fofinho. A gente brinca que era desenho de menina, né? Porque eram as meninas como guerreiras. E, assim, elas tinham essa coisa de salvar o mundo. A gente se colocava muito no papel das meninas ali, né? E olhando também a pegada muito forte. Pode falar. Olhando a grafia dos desenhos, dá para ver que muito provavelmente o Pokémon bebeu dessa fonte, porque tem muitos bichinhos delas que se parecem muito com muitos Pokémons. Então, aí você fica assim, eu não sei dizer, a gente não pesquisou a fundo se é tipo do mesmo estúdio, se é do mesmo criador, mas você vê ali que tem uma semelhança bizarra, assim, do tipo de um Togepi, de um desses, assim, do Pokémon Peixe, que eu não lembro o nome, porque são muitos Pokémons, eu não sei todos os Pokémon. Mas tem muito dessa fonte, assim, do mesmo desenho, da mesma parte gráfica deles. São os mesmos autores e o Sakura Card Captors, né? Que é o desenho, só que o Sakura Card Captors, né? É um nome difícil da porra, porque as crianças conseguiam falar os nomes, entendeu? Esse daí já é geração TV Globinho, já é geração dos desenhos do SBT, não é geração TV Manchete. A TV Manchete, as Guerreiras Mágicas de He-Earth. São 3 menininhas que usam lá os seus poderes e tem essa pegada ali de salvar o planeta, né, salvar aquela coisa toda, e usa muito da magia. Então, gente, hoje eu sou fascinada por estudar essas questões teológicas, religiosas, essa parte cultural, por causa dos desenhos, tá, gente? Ai, nossa, eu fiquei curiosa desde essa época. Então, porque tem essa questão dessas referências, dessas mitologias que o pessoal acabava bebendo muito da fonte para fazer o desenho, e isso acaba criando curiosidade para cada criança. Cada um vai olhar para um ponto de vista. Tem gente que vai achar legal a luta, tem gente que vai achar legal a roupa, tem gente que vai achar legal a narrativa. Eu era muito eu era pirada na mitologia. E até hoje eu gosto da mitologia por conta disso, assim, por conta dos desenhos que a gente acabava assistindo. E tem essa coisa da representatividade, você vê assim, as meninas que são garotas da escola lutando, e a gente se sente ali criança, nossa, se eu pudesse eu também ia fazer a mesma coisa. Tem muita essa coisa legal, assim, eu acho que a TV Manchete, ela projetou muitos desenhos legais pra gente, justamente para falar sobre essas questões de valores, da amizade, falar sobre você ter confiança numa coisa que você quer fazer, e você se manter firme naquilo. Então, ensina muita coisa legal. Eram desenhos bem cheios de ensinamentos. Bem legal. Nossa, e agora parando para olhar assim um pouco, elas têm as mesmas cores das meninas superpoderosas. Exato, isso que a gente fala, que esses desenhos, eles bebem muito, né? De fontes antigas. Então, às vezes eles falam, mas tá, esse desenho não fez sucesso. Tá, não fez sucesso. Mas para quem vai desenhar depois, para quem vai criar essa estética depois, acaba bebendo dessa fonte. Então, por mais que não seja um desenho que não foi, né, o boom, como, por exemplo, o que foi mais que a gente vai falar, mais hypado de todos, mas muitos outros desenhos acabaram bebendo muito dessa fonte para poder fazer os seus próprios desenhos, que é a referência que a gente vai usar, mais jovem, né, entre aspas, que é as Wings, que é a Sakura Card Captors, que é as meninas superpoderosas. Sim. Então, as 3 espiãs demais. As 3 espiãs é demais. Então é isso, gente. É um desenho que marcou muito e era muito fofo, e as músicas eram muito bonitinhas também. Bem da pegada de Churato também, né? Sim. E lógico, né? Não podemos deixar de falar das guerreiras mais hypadas, que eu acho que elas ainda são incompreendidas, porque tem muita gente que dá valor para outros desenhos, mas não sabe da mãe, que foi Sailor Moon. Sailor Moon. Que é o nosso próximo tema. Das maravilhosas guerreiras, que era tipo Power Rangers feminino da época.
Sailor Moon tinha a pegada dos planetas, né? Então elas tinham... Era uma pegada meio astrológica, ainda era tipo Lua, Sol, né? E aí agora, por ter uma amiga minha, que ela é ilustradora e ela faz versões de desenhos, né? E aí, por culpa dela, eu esqueci qual que é o bordão principal da Sailor Moon, porque eu fico falando o bordão da minha amiga, né? Eu vou meter-lhe a porrada em nome da Lua. E aí eu não lembro o que ela falava de verdade. Mas era alguma coisa assim do tipo, eu vou enfim, em nome da Lua. Era tudo em nome da Lua, né? Porque ela era Sailor Moon. E aí a gente, Sailor Marte, Sailor Mercúrio, Sailor Vênus e uma que eu não lembro. Tem a Sailor Júpiter. Porque eu não lembro que eram 5. Sailor Júpiter, né? E assim, elas desenharam toda a estética otaku da época. Então, até hoje, se você vai no Anime Friends, se você vai em qualquer outro lugar que tem essa coisa estética, que tem essa coisa tipo K-pop, Coreia, enfim, China, é a mesma estética da Sailor Moon. Então, assim, elas foram... Não é lá do B? Não é. Mas as bichas, elas definiram os anos 90. Principalmente em relação a... O que é legal que eu gostava muito, porque ele tinha uma pegada, ele sabia dosar muito bem as coisas, né? Então ele dosava o drama, ele dosava o romance, dosava a aventura, dosava essa parte do protagonismo feminino. Então você tem já uma questão da união das meninas, você vê uma questão assim, da lealdade que elas tinham elas. Tem uma coisa que eu vim descobrir, porque assim, eu assisti Sailor Moon um pouquinho na Manchete, depois eu assisti mesmo na Record, no programa da Eliana, tanto que a Eliana fez uma música para Sailor Moon, e aí depois eu comecei a assistir Sailor Moon acho que na Netflix. E você não vai lembrar disso. E depois que eu assisti mais velha, foi que eu me toquei. Tem um casal não binário naquela época. Tá vendo? Tanto de coisa que tem. Então, você tem um monte de coisas interessantes ali que já é uma discussão que iria... Hoje as pessoas falam, hoje a gente fala sobre esses assuntos. Não, gente, a gente já fala sobre muitos assuntos há muito tempo, é que agora está em evidência. Mas essa coisa do empoderamento, da questão da sororidade, da amizade das meninas, era muito forte. Então, acaba formando uma percepção de realidade muito legal. Tem aquela coisa assim, você vê a Serena, né, que era a personagem principal, ela é super atrapalhada, então, na vida dela, ela era extremamente atrapalhada, mas quando ela colocava o uniforme, de repente vinha uma força, assim, que ela conseguia enfrentar tudo e todos, e era muito legal de ver, assim, a gente acabava se identificando, assim, qual o momento que eu sou talvez mais atrapalhada, talvez o pessoal zoe comigo na escola, mas de repente, no bastidor, eu sou uma pessoa super... importante para a humanidade, as pessoas nem imaginam, né? E tinha aquele romance que eu sempre shippo dela com o Taxidomask. Eu achava lindo. Não precisa ser 100% tipo seriona, porque não sei o que, só porque você é guerreira, você tem que se colocar no lugar de... Não, ela era mó zoeira, ela era mó doida, assim. Hoje eu assistindo de novo, eu falo, gente, que menina doida. Exato, né? Equilibrar, né, os papéis ali, que era muito legal. Tinha aquele gato maravilhoso dela também, que viu lá, né? O gatinho. Maravilhoso. Primeiro crush. Ele sim, eu acho que foi o primeiro crush, hein? Primeirão, assim, porque eu era muito criança. Já era fã dos orientais na época, né? Que dorama perto de Sailor Moon, gente? Pelo amor de Deus. A gente ficava torcendo com aquele casalzinho, que por um lado você queria que eles ficassem separados, por outro lado você não queria que eles ficassem separados. Era coisa de louco. Era uma sensação, assim, sentimentos dicotômicos em relação aos dois, mas era muito legal. E ditou, assim, comportamento feminino, assim, de diversas formas, acho, também. Tanto que até hoje, quando a gente pensa nesse povo que tá adotando o gato, gente, qual a primeira coisa que a gente pensa? Os gatos da Sailor Moon. Chamar um de sol e de lua. Tipo, até hoje, assim, tem muita referência. Tem muita gente, 30 a mais, que se veste na mesma estética ainda, com algumas referências. Ainda usa chaveiro, ainda usa... Nossa, esses dias eu fui na PocCon, que é uma feira de quadrinhos LGBT,
E eu fiquei encantadíssima com o cosplay cheio de glitter da Sailor Moon. Cheio. A roupa inteira de glitter. Acho que foi o primeiro desenho que a gente começa a ver realmente como as pessoas se identificando, né, de fato, né? Não os outros desenhos, na verdade, todos os desenhos da Manchete, ela tinha essa pegada de identificação, né? Mas tinha alguns que tinham uma estética que chamava mais atenção, que pegava bastante pra gente. Sim. Então, Sailor Moon, acho que essa questão da estética ficou bastante, né? A história também ficou bem marcada pra gente. E são meninas, né? Porque no momento em que tinha 392 mil guerreiros homens, né? Quando aparecem algumas meninas, a gente fala, ufa. E a gente faz até a referência de desenho de meninas, que é a Patrine. Lembra da Patrine? E a pequena Patrine? A pequena Patrine. A pequena Patrine, que era a irmã mais nova da Patrine. A pequena Patrine. Exato, que eram referência às meninas guerreiras. E tinha essa questão muito legal do alter ego, né? Então, na vida, entre aspas, normal, elas tinham essa pegada assim meio atrapalhada, né? Meio que coisa meio Superman, né? Meio Clark Kent e Superman. Exato, aí pega um pouco dessa fonte, né? E aí quando você via elas como super-heroínas, mudavam, colocavam um alter ego totalmente diferente. E aí a pegada era totalmente super empoderada, aquela coisa toda. Era muito legal de ver. Ficava imaginando, quando que eu vou receber, né, minha pedra da lua ali, pra eu também ficar tão empoderada quanto elas. Muito legal, achava muito. A estética era muito marcante da Sailor Moon. Tanto que tá até hoje. Não é à toa, né? E então, vamos falar então do próximo desenho, que é o rei do anime. O rei do. Apenas. Você que é otaku, que tá discordando de tudo que a gente tá falando, escreve aqui pra gente, vai. Aí eles vão vir assim, tipo, não, porque o rei do anime é o do mangá tal. Gente, não somos otaku, não sei disso. A gente não é otaku, não adianta. A gente é o que a gente viu na Rede Manchete, né? Que é o que a gente lembra, que é como referência pra gente, é o que tava na Rede Manchete. Agora, se você é um otaku, você está achando tudo isso que a gente tá falando um absurdo, comenta aqui embaixo, com todo respeito, claro, porque a gente aqui preza pelo respeito, né? Discordar não é pecado, não é ruim, é só desrespeito que a gente não vai tolerar aqui. Mas, vou colocar aqui, não toleraremos, não passará, intolerantes não passarão. Mas, se quiser falar aqui, colocar a sua informação de uma pessoa que é especialista, vai ficar super bem-vindo aqui. Também dicas para próximos vídeos, né? Quem sabe onde a gente fica grande e a gente chama você aqui para poder conversar aqui conosco. De animes. Né? Exatamente. Então, e aí o próximo para nós é Yu Yu Hakusho, né? Tudo bom? Yu Yu Hakusho. Não é o Cavaleiro do Zodíaco, doida? Menina! Chama a Catarina! Programa ao vivo é assim. O TDAH da Kelly atacou agora. Eu aqui fazendo uma introdução pra gente falar do Cavaleiro do Zodíaco. Ela vai lá e confunde. Olha! Confundiu! É o Cavaleiro do Zodíaco! O TDAH batendo forte aqui, ó. Gente, mas ó, Cavaleiros do Zodíaco, lutadores de um poder astral. Se o inimigo é demoníaco, sua luta é brutal. E essa é a música mais do universo do Cavaleiro do Zodíaco. Essa é a raiz. Essa música é a raiz. A outra é maravilhosa, do Edu Falaschi. É maravilhosa, eu gosto, mas a minha versão favorita do coração é essa, que tinha o CD não, porque CD é coisa moderna. Tinha o álbum, LP e a fita. Eu tinha a fita dos Cavaleiros do Zodíaco. Não sei onde é que foi parar, não. Deve estar em algum lugar do mundo, velho. Essa aí eu acho que eu perdeu mesmo, porque essa aí eu nem lembro de ter visto. Perdeu. Eu tinha essa fita. Eu fiz meu pai comprar na feira. Eu acho que, sabe o que aconteceu? Eu acho que eu lembro o que aconteceu. Eu escutava tanto essa fita, tanto, que ela enrolou. Deve ter enrolado, deve ter estragado. De tanto que eu escutava, eu era viciada em Cavaleiros do Zodíaco. Gente, Cavaleiros do Zodíaco é um capítulo da minha vida. Eu era extremamente viciada em Cavaleiros do Zodíaco. Amava. E assim, eu acho que foi uma febre brasileira, assim. E foi uma febre de anos.
anos. Se hoje as pessoas são malucas por Dragon Ball, antes do Dragon Ball já tinha Cavaleiros do Zodíaco. Porque tem sim uma galera que é assim, alucinada por Dragon Ball. É que eu não acompanhei Dragon Ball. Mas é no mesmo nível, assim, tipo, das pessoas praticamente casarem ouvindo Cavaleiros do Zodíaco. Exatamente. Sempre alguém no cosmo ajudando um cavaleiro a vencer. Então o vencedor pode vestir sua armadura de ouro. E assim, acho que foi um fenômeno, né? Foi o que realmente marcou Manchete como grande emissora daquela época, né? Bom, e agora vamos falar sobre a estética, né? Porque a gente tinha começado a falar, e aí eu falei que eu ia falar agora. Porque, assim, Cavaleiros do Zodíaco, eles eram extremamente gatos na época, quando a gente para pra pensar, né? Assim, ó, guerreiros bonitões. Mas você já parou pra pensar que eles tinham 13 anos de idade? 13 anos! Acho que o personagem mais velho é o Ikki, né? Se eu não me engano. Eu tinha 15! Aí eu me pergunto, como é que uns meninos de 13 não vai ter aquela tantão de músculo? Me fala. Não, e assim... Enfiar essas crianças largadas no santuário com 13 anos de idade. Não, tem vários furos em Cavaleiros do Zodíaco que eu acho sensacional discutir. Agora vamos discutir isso daqui. Primeiro, tem a teoria maluca que as pessoas dizem que todos aqueles meninos eram tudo filho daquele... Do vô da Saori. Eu esqueci o nome dele, gente. Senhor... Esqueci o nome dele. Olha o TDAH batendo. É ser milênio, eu esqueci o nome do Mas tinha uma teoria maluca que eu já vi. Eu sou muito fã de teorias malucas. Que dizem que todos os meninos eram filhos bastardos do Sr. Kido. Isso, mestre do Sr. Kido. Olha! Ele vai ter da mesma idade? Que vai safado. Então, essa teoria ela não se sustenta. Outra questão. Se o Seiya... Ó, gente, vai ter spoiler. Como? Spoiler de um desenho de 30 anos. Vai ter spoiler. É a mesma coisa que você falar do capítulo de Caverna do Dragão. Não, mas a Caverna do Dragão não teve final, né, gente? Tem um final alternativo. Dizem que mas tem. Mas tem um final. Existe um final. Enfim, vamos lá. Se o Seiya é irmão da mestre dele, como é que a menina estava junto com ele? Os dois foram pro mesmo orfanato. Ele ia ser mandado para a Grécia. Como é que a menina foi para a Grécia, já se tornou guerreira e já se tornou mestre para poder ser a treinadora dele? Explica isso. Ela voltou no tempo, a Marinho? Como é que é? Me explica. Vai lá, pessoal, otaku. Me explica isso daí que eu não Deve ter essa explicação no mangá? Deve ter essa explicação no mangá, com certeza. Temos acesso a esse mangá? Não. Então ficamos com a nossa teoria da conspiração. Até porque tem o negócio do mangá. Por que eu não entro no mundo otaku? Porque mangás e quadrinhos tem um negócio de fases. E aí existe cada ciclo vai se fechando. Só que chega uma hora que o meu cérebro começa a misturar os ciclos. É a mesma coisa de eu estar assistindo uma novela e, por exemplo, aparecer a Renata Surrá e eu falar Nazaré Tedesco. E às vezes nem é. A Nazaré tá onde? Em Vale Tudo? Aquela coisa. Tá, então, tipo, a Nazaré não tá em Vale Tudo, mas na minha cabeça é como se ela tivesse, entendeu? Então começa a misturar. Então, às vezes, pode ter realmente um ciclo fechado de cada história, só que no desenho não tem esse ciclo fechado, então tem esses furos. Exatamente. Então, tem essa questão. Como é que você pega um menininho com 13 anos de idade com aquele tantão de músculo? Ah, mas ele é cavaleiro. Ai do céu, como é que tem... Vai lá, Tamires, você que é da educação física, explica o menino com 13 anos com aquele tantão de músculo? Explica. É da ginástica olímpica, só se for. Da ginástica olímpica chinesa. Aí realmente, né, o moleque deve estar, sei lá. Mas a gente que era criança, né, as meninas... Meu primeiro crush da vida foi o Seiya. Confesso. Apesar que hoje... né, eu fico pensando, ele só tem 13 anos de idade. Mas quando eu era criança, eu tive a fase que eu era apaixonada pelo Seiya. Já tive a fase que eu era apaixonada por Shiryu. Já tive a fase que eu era apaixonada pelo Ikki. Então, assim, ia mesclando minhas paixões, minhas paixonites. Até pelo yoga, né?
eu já me apaixonei. Tive fase. O Yoga eram os meus... É porque assim, o Yoga era o mais lindo. Só que o Shiryu era de Libra. Então eu ficava assim... Que sabor, né? E o Shiryu, ele era mais velho também. Ele era, acho que, o segundo mais velho. O Ikki era o mais velho e o Shiryu era o segundo mais velho. Ai, não sei, aqueles cabelos pretos, esvoaçantes. Aquela tatuagem, né? Aquela tatuagem dele ali. A gente, as menininhas ficavam assim, E tinha tudo na época. Eu lembro que tinha os hominhos, tinha álbum de figurinha, tinha aqueles álbuns de figurinha fuleira, sabe? Que você colecionava e aí você ganhava, tipo, uma tostadeira! E era sempre do Cavaleiro do Zodíaco. Tinha tudo, chiclete. Nossa, era muita coisa do Cavaleiro do Zodíaco na época. Eu tenho uma teoria assim, se uma coisa... Eu não sei como é que está agora. Se uma coisa virou chiclete, é sucesso, entendeu? Virou chiclete, acabou. Era o carimbo de que realmente virou sucesso. Então, assim, o Cavaleiro do Zodíaco era um fenômeno, né? Fenômeno. E outra, são dois fenômenos para você ver se uma coisa fez sucesso ou não. Se virou chiclete ou se teve falsificação. E os Cavaleiros do Zodíaco, eles marcam essas duas coisas. Tanto virou chiclete, como tinha falsificação dos bonequinhos dos Cavaleiros. Na feira, Era um fenômeno. Era um fenômeno. A gente assistiu o episódio, discutia na escola. Era aquele auê todo, assim. E hoje ainda tem muita gente que é muito fã de Cavaleiros do Zodíaco. Eu continuo fã, meus filhos só viraram fãs. Mas olha uma coisa que eu lembrei. É engraçado que Cavaleiros do Zodíaco, quando ele repete, ele entra de novo num ciclo de vício. Então, assim, teve uma época que ele passou na Manchete, foi aquela primeira febre. Quando ele passou na Record, foi na Record? Não me lembro. Não lembro. Ele virou uma febre. Eu lembro que quando eu já tinha uns 15 anos, ele voltou a passar na Band, e aí voltou. E eu falava, nossa, gente, as pessoas estão fascinadas por Cavaleiro do Zodíaco e eu já assisti, tipo, eu na minha cabeça, mas eu já assisti. E foi uma febre maluca de novo. Então, toda vez que ele inventa de passar, pá! É uma febre. Hoje ele tá na Amazon, né? Pra quem quer assistir, quem ainda não conseguiu assistir, ele tá na Amazon. E tem todas as 3 temporadas. Eu descobri que eram 3 temporadas, porque pra mim era tipo uma temporada grande só. São 3 temporadas e cada temporada tem as suas sagas, né? Tem a Guerra Galáctica, depois a Asgard e a Poseidon. Exato. E aí, lá na Amazon, você tem todos os episódios. Aí o que vem? Vem depois os Cavaleiros do Zodíaco, no caso o Sanseiya, pra Netflix. Esses aí, gente, eu falei pra vocês, eu sou taurina de nascença, canceriana de ascendência, entendeu? Então eu não consigo, eu sou muito apegada à versão da TV Manchete. Eu não consegui assistir essas versões. Todas essas releituras eu não consigo assistir, tipo Meninas Superpoderosas. Nem me atrevi. Eu, como uma taurina, que é uma taurina muito apegada com as coisas, e canceriana, pela minha afetividade que eu tenho por esse desenho, eu não consegui assistir as versões da Netflix. Então, não sei, não tenho uma opinião para falar para vocês. É bom, não é? Não sei, não assisti. Eu só assisti aquele que é o clássico. Aí tem na versão da Amazon, né, que acabou assistindo de novo. Estamos assistindo de novo lá na Amazon com as crianças. Então, assim, eu sou apegada a essa versão. As versões da Netflix, eu não posso dizer para vocês. Não sou capaz de opinar. Para mim, eu sou muito apegada com a versão antiga. E tem toda essa pegada da astrologia, dos heróis. Você tem essa questão da superação de cada um deles. E aí você fica naquela, meu Deus, o que vai acontecer? As músicas, né, trilha sonora, estética. Gente, Cavaleiros do Zodíaco é um marco para a cultura otaku. Não tem como falar. As pessoas podem falar de Dragon Ball. Dragon Ball também não assisti, também não vou poder falar para vocês, que não acompanhei. Quando o Dragon Ball começou a hypar, eu já não estava mais nessa pegada de assistir tanto desenho. Eu já estava mais velha, já estava mais a cultura da MTV. Não assistia tanto desenho. Mas a gente não pode deixar de negar a importância cultural que é Cavaleiros do Zodíaco para a infância dos millennials, né? Gostem ou não, foi uma coisa que foi marcante. Se você estava lá na escola, você não gostava, com certeza os seus amigos gostavam e falavam sobre isso na escola.
Não tem o que falar, né? Era uma coisa que era muito forte e no Brasil inteiro, eu acho, assim. Era muito, muito marcante, né, os episódios. A gente sabia as músicas, tanto que teve o álbum que eles fizeram, né? E tinha o chiclete, virou figurinha, coisa pirata, era um monte de coisa. Então, o Cavaleiro Zodíaco, ele marca demais, assim. Ai, só de lembrar me dá quentinho no coração. E tem a teoria também de que o Seiya nunca ganhou nenhuma ele nunca disputou, né, nenhuma batalha da saga do Santuário, né? Essa é ótima também, né? É incrível que você fala. Ele passou pelas 12 casas sem nunca ter ganhado nenhuma batalha, né? Pois é. Próximo desenho, mais um desenho da série, né, do lado B, que é também série raiz, que é qual? Yu Yu Hakusho. Mais um das séries. Não lembro se eu assisti, mas eu sei que eu assisti, porque eu era muito criança. A Kelly lembra mais. Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho é uma história que tem lá sobre o mundo espiritual, né? Então, se você for pegar a mitologia... É tudo muito sol, nuvens, planetas, deuses, todo um negócio assim. Quando os caras iam escrever, eles tinham muito essa pegada espiritualizada, era um negócio muito, muito louco. Porque no Yu Yu Hakusho ele morre, o personagem ele morre, e aí quando ele morre, ele tem a chance de voltar para o planeta Terra, só que ele precisa ajudar pessoas no planeta Terra. Então ele é um espírito, né? Então o pessoal tá falando do Alexandre aí na viagem. Na viagem, mas a gente já tem um personagem do Yu Yu Hakusho fazendo essa pegada aí do espírito. Então é um espírito que vai ajudar. Então se ele ajudar, se ele fizer a missão dele de ajudar, ele pode voltar ao planeta Terra. Então tem essa pegada. Aí tem os demônios, né? Tem uma pegada de demônios também. Tem as batalhas espirituais. Então assim, gente, para quem gosta dessa coisa de mitologia, os desenhos da Manchete, eles eram carregados dessa temática, né? Eles tinham muito essa coisa. Então era muito legal ver as batalhas. E tinha esse medinho que dava, né? Você ficava assim, nossa, os espíritos e tal. E ele desesperado para voltar. E ele fica nesse dilema se ele vai, se vale a pena voltar, se não vale. É uma série que tá no Netflix hoje. Então quem quer assistir... Eu não lembro mesmo. Está no Netflix. É uma série curtinha, assim, eu não lembro quantos episódios tem ao todo. Mas ela tem essa pegada muito boa do dilema espiritual, aquela coisa toda, né? E era um desenho bem... Mas eu acho que Yu Yu Hakusho, ele pega muito pela questão mais filosófica da vida, do sentido da vida, taranã, sabe aquela coisa mais das boas ações, o que você vai deixar como legado. Então, cada série, ela pega uma temática central e ela vai abordar essa série. Né? Ela vai abordar todos os temas dentro dessa temática central. Cavaleiros do Zodíaco, como a gente falou, ela é uma série muito voltada para coragem, para superação, para disciplina, para um propósito. E o Yu Yu Hakusho, ele tem uma pegada muito mais filosófica, daquilo que você, poxa, eu tenho certeza que amanhã eu vou estar vivo. Será que eu vou estar vivo mesmo? Então ele faz essas provocações em Yu Yu Hakusho. E você assiste, você fica muito naquela discussão filosófica. Talvez para quem é muito pequenininho, quando você assiste porque pela estética bonita, pela luta, né, por aquela coisa toda da adrenalina. Mas assistindo depois de adulto, você vê uma discussão muito mais profunda. Então é muito legal assistir. Você tem essa visão, né? Quando eu era criança, eu pegava muito mais na parte gráfica, na parte da aventura, e quando eu vou ficando mais velho, eu vou tendo uma releitura daquele desenho. Depois, assistindo Yu Yu Hakusho, depois de mais velho, eu falei assim, realmente, é uma série que é muito mais voltada para essa questão mais... pensamento mais profundo, né? O que eu tô fazendo aqui nesse mundo? Será que... Porque, pelo que a gente vai entendendo da série, ele não era tão legal aqui quando ele estava vivo. Então, para ele voltar para o mundo, ele tem que fazer atitudes legais. E aí tem toda essa questão de, e agora? Será que ele vai conseguir se redimir sendo um cara legal? Então, o Yu Yu Hakusho tem essa pegada filosófica que eu acho fantástica, é muito legal também. É a versão bonita de um anjo muito doido. Exato. O anjo muito doido tá no outro episódio, a gente vai falar no outro episódio. Né? Exato. Então mas é isso, gente. É um desenho que eu não assisti mesmo. Acho que justamente por ter essa pegada filosófica, provavelmente devo colocar e falar, tipo,
nada a ver. Não entendia muito, né? Não entendia muito. Mesmo se eu tivesse, sei lá, com 7, 8 anos, ainda assim seria uma série que eu ia ficar... Mas eu era muito, muito, muito mais novinha, então eu não tenho lembrança mesmo. Mas eu sei que é uma série não, um mangá muito consumido ainda até hoje. Sim, ele tem essa pegada mais sobrenatural, né? Então é bem... se eu não me engano, acho que ele se torna um detetive espiritual, que vai enfrentar demônio. E aí você já tem essa pegada para quem gosta desse tema, né, de demônios. Depois eu virei uma Hunter, né, super mega fã de Supernatural. Desde criança eu já gostava da temática. Então o Yu Yu Hakusho, ele puxa bastante para isso. Ele é, talvez para as crianças seja um desenho um pouquinho mais chatinho, mas porque ele tem uma pegada mais adulta. O assunto dele é um pouco mais adulto em relação a será que eu tô sendo um cara legal? Será que eu tô tendo atitudes boas? E como é que eu vou fazer agora para voltar pro planeta Terra e fazer essas coisas boas de novo? Então é uma pegada mais, sei lá, mais espírito, coisa mais de reencarnação, né, do espiritismo, alguma coisa nesse sentido. É mais assim, uma pesquisa rápida, eu acho que é muito característico do próprio autor, né? Porque quando você joga no Google, o autor é o Yoshihiro Togashi. Ele gosta dessa pegada de supernatural, tanto que um outro trabalho que ele fez se chama Hunter vs Hunter. Exato. É muito nesse rolê, assim. Você vê, né? Os autores, eles têm umas séries, por mais que tenham temáticas diferentes, tem um universo que chama a atenção daquele autor, né? A gente vê muito característico com o Tim Burton, né? Essa temática mais sombria que o Tim Burton acaba falando. Então, por mais que você faça desenhos diferentes, é isso. Você vai ter uma coisa que é uma temática central. Como é que vai ser isso? Então, a gente que assistia esses desenhos, a gente bebia de muitas fontes, né? Então, lógico, tinha um desenho que era o desenho favorito, mas acabava bebendo de muitas fontes, e eu acho que até por isso, hoje, adulta, eu fiquei muito curiosa para poder conhecer essas questões da mitologia, dessas histórias mais folclóricas, por conta de beber de toda essa fonte. E a cultura japonesa, ela é muito rica, né? Você vê todos os desenhos, você vê todo... Não só japonesa, né? Na verdade, a cultura asiática no total, né? Quando a gente fala só japonesa, a gente tem que lembrar que hoje em dia o K-pop está muito forte, a gente tem produções chinesas, a gente tem produções vietnamitas, então a cultura asiática, né, no geral. Exato, e era muito legal que a gente teve contato com isso, né? O povo brasileiro conseguiu ter acesso a esse conteúdo para a gente não ficar só bebendo também da fonte lá dos Estados Unidos, né? Que era muito forte na década de 90 e 80, você ter uma hegemonia norte-americana em relação à cultura. E aí você vê uma geração ali, nós, crianças, tendo acesso a esse conteúdo, foi muito legal da TV Manchete, né? A gente não sabe quais são os bastidores, parte contratual, porque tudo tem a ver com dinheiro também, né, gente? Não vai ser mentiroso e achar que não. Mas a gente ter acesso a isso, acredito que ajudou muito a formação de pensamento dos millennials, né? Porque você vê essa parte de superação, essa parte dos desenhos. Tinha um desenho que a gente fala da cultura norte-americana, né? O He-Man. Qual que é a moral do dia, né? Qual que é a lição? O que aprendemos no episódio de hoje? Então, você tinha toda aquela pegada, mas o que a gente precisa levar para a nossa vida? E hoje, às vezes, eu pergunto para os meus filhos e falo assim, o que esse episódio está te ensinando? O que esse episódio ensina? Porque não é só pelo entretenimento, mas é o que você está levando também para o seu aprendizado como ser humano, né? Então, eu acredito que esses desenhos da TV Manchete, por mais que talvez os caras tivessem colocado com um objetivo mais financeiro, ele acabou ajudando a gente a também falar sobre resiliência, superação, sobre empoderamento. Então, muitas das temáticas que a gente tem hoje que estão em alta, elas foram plantadas nessa época. Então, é muito legal, né, lembrar como é que foi, como é que a gente reagia, como que a gente se sentia. Eu sou muito nostálgica. Até hoje, se estiver passando um episódio de Yu Yu Hakusho, as crianças estão assistindo, meus filhos assistem, eu paro para assistir, vou reagir, vou falar, e é muito legal. Sim. E vocês aí, qual a gente teve algum desenho que a gente esqueceu, não falou, né? Tem uns episódios que são coletivo que você tem, que você acha que só você assistiu e a gente esqueceu, porque às vezes a gente pode ter esquecido também e a gente assistiu. Então comenta aí qual desenho que faltou nessa relação
Lembrando que é Manchete, hein? Não é TV Globinho, não é TV Cultura, é TV Manchete. Bem raizão mesmo. Já deixei aí nos comentários. Se vocês quiserem, a gente faz um episódio só sobre os programas que eram programas gravados com seres humanos, né? Sem ser desenho, que aí tem referência a Jasper, Changeman, Black Kamen Rider. Aí vocês vão falar pra gente. Com seres humanos e maquetes. E maquetes e fantasias com que você via claramente o zíper na roupa do cara ali. Né? Então, como agora a gente está muito famoso com os nossos 13 inscritos, a gente tem comentários, a gente vai ler alguns comentários que estão no nosso segundo episódio de Fatos Históricos. Então, se você assistiu o nosso episódio de Fatos Históricos, nós vamos falar sobre o seu comentário. Que é assim, onde você estava na morte do Senna? Show. A Ludmilla falou que na morte de Senna foi o mais chocante, porque a família dela estava toda na frente da TV, sempre domingo de manhã. Um clássico. Foi o que a gente falou, né? A TV brasileira, o povo brasileiro estava de frente da TV, né? Sim. Era uma coisa. O aventureiro disse que tinha só 4 anos de idade na época, né? Que seria provável estar em outro lugar a não ser com a família. Né? Óbvio, a pessoa tem 4 anos de idade. E ele comentou também que na questão dos Mamonas, né, não era só a rota aérea, os pilotos também já estavam muito cansados e eles estavam se guiando por referência visual, né, ao invés dos instrumentos aeronáuticos, além de condições climáticas adversas. Então eles estavam voando mais baixo, porque não souberam fazer a leitura dos instrumentos por conta dessa fadiga. E mais uma vez ele tinha 6 anos de idade, então também era apenas I'm just a kid. Uma pequena criança com sua bolacha recheada. Exatamente. Comendo seu passatempo e tomando com leite. E todinho. E o Mário comentou, né, que ele estava em Sorocaba no Campeonato Paulista de Bicicross. Isso mesmo, gente. Bem isso, né? Ele não estava com a família. E Titanic, ele falou que tinha uma menina na turma dele que tinha tanta cara de recém-nascida que com 14 anos ela precisou levar o RG para provar que tinha mais de 12. Esse é o clássico, né, gente? É isso, gente. Ó, continuem comentando aqui com a gente, interagindo, que pra gente é muito importante a interação e o engajamento de vocês. Como a gente falou, o Pod do Millennium é uma comunidade. Né? Estamos todos aqui dentro dessa comunidade gostosa, com o coração quentinho, para lembrar, para a gente ter esse momento de nostalgia gostoso e trocar essas informações aqui, né? Então, nossa forma de se comunicar com vocês é aqui nos comentários. Tanto aqui no YouTube, lá no Spotify, qualquer lugar que você estiver. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Não se esqueçam de favoritar lá no Spotify. Lá no Spotify, no Deezer, no YouTube, sei lá onde que raio que você deve estar. Seguir no Instagram, porque lá no Instagram a gente tem os nossos memes. Vocês podem compartilhar nossos memes. E mandem mais memes. Fazer mais memes. Então vamos formar essa comunidade de orgulho millennial, né? A gente tem que ter orgulho de sermos millennials. E é isso, gente. Mais um episódio aqui. E com muitas sugestões. Tem uma sugestão de pauta aqui pra gente? Coloca nos comentários. Quero que vocês falem sobre tal coisa. Lembrei de tal coisa. Coloca aqui pra gente que a gente vai ficar a gente vai ficar muito feliz em poder ler o seu comentário e também colocar aqui na pauta esses assuntos que vocês estão trazendo. É isso? E também desculpa para todo mundo pelos acessos de tosse, mas quanto mais eu falo, mais a minha garganta fica coçando. Então, desculpa aí se eu estourei o seu microfone, tá? Mas eu estou aqui dando uma de Rochelle, tomando muitos xaropes. Espero semana que vem, no próximo episódio, estar 100% sem essa voz fanha. Eu tô parecendo a Nani. Vocês lembram da Nani? A Nani é a babá. Da Janice, né? Ai, gente, eu tô meio assim, falando que nem a Nani. Tô quase isso. A dubladora que fazia a babá Nani, né? Nem a Janice de Friends. Não, é que eu falei que a Janice provavelmente veio por conta da Nani, porque a Nani que é a rainha, né, de tudo. Com a risada dela. Então é isso, gente. Muito obrigada por esse episódio. Carla Kutz não nos decepcionou hoje. Amém. Carla Kutz maravilhoso. E é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativa o sininho para você ser notificado quando tiver episódio novo. E é isso! E até o próximo episódio! Até o próximo episódio!